Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dividendos e Ações. No vídeo de hoje, nós vamos olhar para um calendário de dividendos de algumas empresas muito conhecidas na Bolsa de Valores brasileira. Entre elas estão empresas como bancos, seguradoras e empresas do setor de energia, que são setores bastante acompanhados por investidores que buscam geração de renda com dividendos ao longo do tempo. A ideia deste vídeo é analisar em quais meses do ano essas empresas historicamente costumam pagar dividendos. Na planilha que eu preparei para vocês, cada mês marcado como sim indica uma maior probabilidade de pagamento de dividendos considerando o histórico dessas empresas. Ou seja, em cada calendário desses aqui, em cada mês tem uma probabilidade. Ou seja, quando você olha a Petrobras aqui no mês de abril, tem 86% de probabilidade de ter Datacom no mês de abril. Então, eu selecionei esses meses com maior probabilidade e separei numa planilha para a gente acompanhar aqui. E claro, pessoal, que isso não é uma garantia de pagamento, porque cada empresa pode alterar ali sua política de distribuição ou o momento dos pagamentos, tá? Mas observar o histórico ajuda o investidor a entender melhor por que funciona e como funciona o fluxo de dividendos ao longo do ano, tá? Além disso, também vamos olhar rapidamente para alguns indicadores nesta mesma planilha que são importantes direcionadores de decisões. Quais são esses indicadores? O dividend yield, o PL, o P sobre VP e a própria cotação atual da empresa. Isso nos ajuda a colocar os dividendos dentro de um contexto maior de análise, tá? Para não ficar, para você não tomar a sua decisão apenas olhando o dividend yield, que pode ser um erro gigante na sua vida como investidor. E antes de continuar, pessoal, se você gosta de conteúdos sobre ações, dividendos e análise de empresas, já aproveita para se inscrever no canal. O objetivo aqui no Dividendos e Ações é trazer conteúdos educativos para quem quer entender melhor o mercado e tomar decisões de investimentos com mais consciência. E o canal está no início, tá? A meta agora é alcançar os 100 primeiros inscritos já agora no mês de março. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, a sua inscrição ajuda muito no crescimento do canal. Agora vamos olhar para a planilha e entender como esses pagamentos de dividendos podem se distribuir ao longo do ano entre as empresas. A partir disso, fica mais fácil visualizar como os investidores montam carteiras pensando em geração de renda. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas empresas, tá? São empresas que já têm uma constância de pagamento de dividendos e a gente vai entender como que essas empresas distribuem seus dividendos ao longo dos anos, tá? E aí vocês começam a estudar, a analisar quais dessas empresas poderiam fazer sentido estar dentro de uma carteira de renda passiva. Então vamos lá. Primeiramente, essa planilha eu vou deixar disponível para todos. E as empresas aqui, pessoal, nós temos 15 empresas. Essas 15 empresas pagam dividendos juntas, tá? Em todo o período do ano. Ou seja, vai ter empresas que pagam duas vezes, vai ter empresa que paga todo mês, vai ter empresa que paga ali uma vez, tá? Mas são empresas que já têm uma constância. Na coluna C, só para vocês ficarem na mesma página sobre a planilha, temos o indicador Dividend Yield, tá? Ou seja, quanto que essa empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Ou seja, esse número aqui ela pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual, que está aqui na coluna D. Na coluna E, nós temos o PL, tá? Que é o preço sobre lucro, que aqui, na verdade, é para ser PL, dessa forma.
que o preço sobre lucro é um indicador importante, um indicador fundamentalista, para vocês entenderem quanto que o mercado está pagando pelo lucro da empresa. E na coluna F nós temos o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Na prática, esse indicador diz quanto que você está pagando a mais ou a menos em relação ao preço ou ao valor patrimonial propriamente dito, ou seja, o valor que ela vale no papel. Se você está pagando mais ou se você está pagando menos. Por exemplo, a Petrobras. Quem está comprando Petrobras hoje está comprando ela com 45% acima do valor patrimonial, tá? E quem está comprando, por exemplo, BBAS3 está comprando ela a 0,78. É como se a empresa valesse 100 e a pessoa estivesse comprando ali por 78 centavos, tá? E, portanto, 22% mais barato do que o que ela vale realmente no papel, na cotação atual. Então, já vamos começar aqui na nossa lista, tá? Para a Petrobras, pessoal, em quais meses a Petrobras costuma, né, ou tem uma maior probabilidade da empresa pagar dividendos, tá? Então, nós vemos aqui que são nos meses de abril e no mês de agosto. Ou seja, esses meses são fortíssimos candidatos de ter Datacom, tá? Da empresa Petrobras, aqui no ticket PETR4. Seguindo aqui na nossa lista, pessoal, e um ponto de atenção sobre Petrobras. Ela está com dividend yield nos últimos 12 meses, olhando para a cotação atual, e na cotação atual a empresa está 46,66 centavos, tá? Com o PL barato, muito descontado, de 5,46 e o P sobre VP de 1,45. A segunda empresa da lista, nós temos Itube3, o Banco Itaú. Um ponto importante, pessoal, percebam que o Banco Itaú ele paga todos os meses. Ou seja, ele paga todo mês o juros sobre capital próprio. É em torno ali de 2 centavos, tá, pessoal? Não é um valor muito expressivo, mas ele paga todo mês. Além disso, tem um fator importante que ele paga durante esse período aí, em alguns meses, tá? Dividendos extraordinários. Ou seja, paralelo a esse pagamento de 2 centavos que ele faz todo mês, em um mês aí ou outro, ele vai fazer um pagamento além desses 2 centavos, tá? Por isso que é importante esse fluxo de caixa aqui todo mês, porque ainda assim vai ter outros pagamentos nesta esteira. Tanto é que o dividend yield dele está 7,39 e na cotação atual, vejam pessoal, a cotação está quase R$ 42, com PL, ok, está aqui 10 vezes, tá? Só para referência, o PL é um indicador que quanto maior, pior. A referência é acima de 12 vezes, aqui no Brasil, já é considerado um PL caro, tá? E abaixo de 12 vezes já é considerado um PL razoavelmente barato. Ou seja, quanto mais próximo de 12, ele começa a ficar ali um pouquinho esticado. E quanto menor, melhor, tá? Desde que ele seja positivo. Se o PL for negativo, significa que a empresa está dando prejuízo. Passada essa explicação, vamos olhar aqui BBAS3, pessoal. BBAS3 tem alguns meses muito quente aqui, ó. Fevereiro, é um mês importante para o banco em relação a pagamento, e agosto, tá? Fevereiro, agosto e dezembro. Nós temos 3 meses importantes aqui, 3 datas com maior potencial de ter Datacom nesse período, tá? Então, o Banco do Brasil aqui
pagando atualmente 5,84% de dividend yield, com a cotação de R$ 25,14 e um PL de 7,94 e o P sobre VP 0,78. Ou seja, nesses indicadores mostra que o banco está descontado, olhando para esses indicadores. E claro, tem uma série de outros fatores que é necessário analisar antes de sair comprando ações, tá? Mas nessa visão aqui, de forma até genérica, podemos entender que o banco está descontado. Por outro lado, nós já vemos aqui Bradescão da Massa com BBDC3. Bradesco está pagando 7,6% de dividend yield na cotação atual de 17,18, com PL de 7,41, PL bom, tá? E o P sobre VP aqui 6% mais caro do que o que ele vale no papel. E ele também faz pagamento mensal, pessoal. Todo mês tem dividendo caindo na conta. Dividendo aqui no caso do Banco Bradesco é JCP, tá? Esse aqui é um indicador, esse é um JCP mensal que ele também faz pagamento, tá? Portanto, é também um banco importante aqui em termos de geração de renda. E ele também faz pagamentos intercalares. Eu falei lá quando estávamos em YouTube 3 que ele fazia pagamentos extraordinários, mas são pagamentos intercalares, tá, pessoal? Ou seja, durante os meses ele pode fazer um pagamento ali intercalar, assim como o Bradescão da Massa. Na sequência, nós temos o banco ABC. O dividend yield atual dele é de 9,79%. E o preço está R$ 26,75, a cotação, com um PL barato, tá? De 6,53. E o P sobre VP mostra que ele está 3% mais barato que o que ele vale no papel. E a data quente dele aqui, pessoal, ou o mês com maior calor, digamos assim, é o mês de junho, tá? Então, um mês fortíssimo candidato de ter data com aí para seus acionistas. Na sequência, nós temos uma forte pagadora de dividendos, pessoal. Nós temos a BB Seguridade, com BBSE3. Dividend yield atual dela está 13,14%. Cotação atual de R$ 34,51 e um PL também barato de 7,65, com um P sobre VP de 6,65. Isso significa que a empresa está cara? Não, pessoal, não é isso. Isso significa que ela tem um modelo de negócio diferente das demais, olhando para esse cenário de BB Seguridade, tá? Então, isso não quer dizer que outras empresas que têm um P sobre VP alto estarão baratas. Isso não é o caso. BB Seguridade, por exemplo, ela utiliza o balcão do Banco do Brasil para ela fazer a distribuição. É dentro dos balcões do Banco do Brasil, por exemplo, que ela faz a sua distribuição de seguros, tá? Então, ela não tem necessariamente um peso muito forte em estrutura própria, tá? Então, esse contexto é fundamental quando você olhar o PL, o P sobre VP, perdão, que não pode ser visto também de forma isolada. Então, quais são os períodos mais quentes, né, que tem uma maior probabilidade de pagamento? Então, vamos lá. Fevereiro, uma data fortíssima. O outro mês é agosto. São 2 meses com grande potencial de ter data com, tá? Então, por que isso é importante, pessoal? Só um parêntese aqui. Porque aqui você consegue se antecipar aos movimentos do mercado. Por exemplo, quando o mercado sabe que a empresa tem uma data provável em agosto para pagamento, ele já se antecipa, ele precifica, ele se adianta aquele pagamento e ele começa a comprar antes. Por quê? Porque quando está muito próximo da data com, todo mundo já se posicionou praticamente. Se você for se posicionar um pouco antes da data com, praticamente ali no dia,
você vai acabar pegando a ação num preço muito mais alto do que se você tivesse se antecipado, tá? Na sequência, nós temos Bradespar com BRAP4. BRAP4 é um caso bem intrigante, pessoal, porque a BRAP é uma holding que investe apenas na Vale, tá? Ela investe apenas na Vale. Então, quando você compra Bradespar, você está comprando indiretamente a Vale, tá? Ou seja, na cotação atual, ela está com dividend yield de 14,38%. Gigante o dividend yield dela. Na cotação de 22,79, o PL da empresa 7,9 vezes, praticamente, e o P sobre VP aqui de 0,9 e o P sobre VP de 0,98. Quais são as datas muito quentes dela? Inclusive, ela muito provavelmente vai anunciar agora em março, é provável. Então, ela tem março como referência e setembro, sempre no final do ano, ela também costuma a divulgar ou a ter datacom para seus acionistas, tá? Outra empresa da lista aqui é a CEMIG, com CEMIG 3. O dividend yield dela está 5,8. Na cotação atual de 15,50. O PL está aqui de 11,04, já está um pouquinho esticado. E o P sobre VP mostra que ela está 54% mais cara do que o que ela vale no papel. Quais são as datas ou os meses mais quentes dela aqui, com maior probabilidade, pessoal? São abril e dezembro, tá? Então, aí, abril e dezembro com forte probabilidade. A outra empresa é CSMG3, ou seja, Copasa. Estamos falando de Copasa. O dividend yield dela está 3,37%. Na cotação aqui já está bem esticada a cotação, 53,67, com o PL já de 14,42. Ou seja, nessas condições, olhando o preço indicador, a empresa estaria cara, tá? E aí nós temos os meses mais potenciais, com mais probabilidade, março e junho, tá? Então, março e junho aqui os meses mais quentes da empresa. Na sequência, nós temos CXSE3 com Caixa Seguridade. O dividend yield dela na cotação atual está 7,28, com 17,89 de cotação. O PL também está ficando aqui já um pouco esticado, com 12,51. P sobre VP aqui de 3,96. Quais são os principais meses? Abril e novembro, tá? E aí vocês podem até perguntar, mas ela está distribuindo agora pagamentos de forma trimestral. Perfeitamente. Só que tem um ponto que a ferramenta ainda não pegou, pessoal. Essa probabilidade de maior potencial é que essa decisão de pagar trimestral, salvo engano, está com mais ou menos um ano, no máximo um ano e meio, tá? Que ela começou a fazer essa distribuição. Por isso a ferramenta não puxou aqui essa probabilidade maior no terceiro mês, né? Que deveria ter aqui e não apenas dois. Na sequência, nós temos a ISA Energia com ISA E3. Nós temos aqui que ela está pagando 6,92% de dividend yield. Na cotação de R$ 32,00, o PL da empresa está de 8,6 vezes, praticamente 8,61, e o P sobre VP está praticamente no preço justo, né? Se formos olhar, está equivalente aqui a 1. Qual é o principal mês da empresa, pessoal? O principal mês de pagamento é dezembro, ou seja, dezembro é um fortíssimo candidato a ter Datacom. Na sequência, nós temos JHSF3. Ela está atualmente pagando 5,61% de dividend yield, na cotação atual de R$ 9,18 e o PL de 4,85. Ou seja,
Nessas condições, a empresa estaria aqui barata, se você for olhar precisamente o PL, tá? Quais são as datas de referência dela, os meses de referência? Bom, nós temos aqui que ela paga todo mês. Tem um pagamento recorrente importante aqui todo mês. Inclusive, ela paga mais do que os bancões aí do Brasil, né? Olhando de forma mensal. E também faz pagamentos intercalares, isso é importante. Na sequência, nós temos Klabin com KLBN3, tá? Klabin aqui pagando 8,28%, na cotação de 3,95, com o PL aqui já esticado, tá? De 14,69. O P sobre VP está 3,13. E quais são os principais meses de pagamento da empresa, pessoal? Nós temos março, agosto e dezembro, tá? Então, esses são os principais meses da Klabin. Na sequência, nós temos a Sanepar com SARP-R4. Na cotação atual, o dividend yield dela está em 4,96. A cotação está R$ 8,06 e seu PL está 5,86, ou seja, o PL está muito descontado. E o P sobre VP mostra que ela está 1% mais barato do que o que ela realmente vale no papel. Os meses mais importantes aqui para dividendos são junho e dezembro, os meses de referência. Por outro lado, nós temos a Taesa. Nós temos a Taesa aqui com dividend yield atual na cotação atual de 7,49%, com a cotação de 14,37, seu PL está atualmente em 8,62, também descontado, tá? E o P sobre VP, ela está aí 94% mais caro do que o que ela realmente vale no papel. A Taesa, os principais meses dela são maio e novembro, então os meses mais quentes aí, que possuem uma probabilidade maior de anúncio de pagamento de dividendos, tá? Então, passamos aqui no vídeo de hoje, pessoal, por grandes pagadoras de dividendos, empresas sólidas no mercado de ações do Brasil, que remuneram muito bem aí seus acionistas. Um ponto importante que eu sempre destaco, pessoal, o dividend yield, ele não pode ser um único fator de decisão sua. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês pegam a CEMIG, a CSMG3, melhor dizendo, o dividend yield dela está 3,37%, mas isso não significa por si só que a empresa não distribui pagamento. Por quê? Porque essa é uma mera divisão do pagamento dos últimos 12 meses pela cotação atual. Isso significa dizer que se a cotação subiu, ela pode estar pagando o mesmo dividendo em valor nominal e ainda assim mostrar para vocês que ela está pagando menos. Na prática, acontece exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora na tela do investidor 10. Então veja o que acontece quando você se baseia apenas no indicador dividend yield, tá? Você toma decisões erradas. Por quê? Porque nos últimos 12 meses a empresa valorizou 148,91%. Ou seja, quem comprou a ação aqui a R$ 22,00, a R$ 21,60, hoje está com ela valendo aqui 54,04. Ninguém está se preocupando com esse dividend yield que ela está pagando hoje. Esse dividend yield aqui, pessoal, é muito pouco para quem está se posicionando agora. Quem está se posicionando agora é muito provável que tenha dificuldade de ter um dividend yield aqui interessante. Por quê? Porque está comprando nas máximas, tá? Então,
É esse ponto que eu quero frisar para que vocês não tomem decisões precipitadas quando olharem apenas para esse indicador. Olhem um contexto, olhem um histórico, tá? Para que vocês não caiam em cilada ou na cilada do dividend yield muito elevado ou muito baixo, tá? Então são esses fatores, esses pormenores que impactam na sua decisão. Por fim, pessoal, passamos aqui pelas principais empresas aqui que eu destaquei como boas pagadoras de dividendos. Eu queria fazer duas perguntas para vocês, para quem chegou até aqui. Quais dessas empresas vocês deixariam na sua carteira ou quais dessas empresas vocês gostariam de analisar para colocar na sua carteira de repente? Ou se você já está posicionado em alguma dessas empresas, tá? E mais uma vez, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seus comentários. Compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo conteúdo.